Bom dia, igreja. Bom dia, noiva de Cristo. Sou a pastora Sheila. Vou compartilhar um pouquinho da palavra contigo nessa manhã gostosa. Nosso inverninho chegando, né? E coisa boa. Chimarrão, chazinho, café, fogo no fogão a lenha. É muito bom, né, gente? Há controvérsias, né? Amém. Vamos orar para que o Senhor prepare a terra do nosso coração para receber a boa semente, porque a semente é sempre boa, né? A semente da palavra do Senhor é sempre boa. Às vezes a terra aqui não está tão preparada. Então vamos orar para o Senhor preparar. Amém, Senhor. Nos inclinamos diante da Tua presença, Senhor, nessa manhã. Nos rendemos a Ti, nos rendemos à voz do Teu Espírito, Senhor. Prepara, Pai, os nossos corações, nos desarma, Senhor. Nos desarmamos diante da Tua presença, Senhor. Colocamos diante do Senhor tudo que já sabemos, tudo que já conhecemos, seja correto ou não. Queremos estar, Senhor, prontos, sem nenhum impedimento, para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, aquilo que o Senhor quer ministrar, aquilo, Senhor, que é precioso de tal forma que tem o poder de transformar as nossas vidas para sempre. Fala conosco nesta manhã, nos molda para que possamos sair daqui um pouco mais parecidos contigo, Senhor. É o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Dando continuidade, então, à série Os Privilégios de Nascer de Novo. Hoje nós vamos falar sobre a promessa mais incrível que o Senhor poderia fazer para os seus filhos, que é a pessoa do Espírito Santo. João Batista já falava, né? Ele falava: eu batizo com água, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. E se eu tivesse aqui num culto de jovens, eu diria que eu não sou digno de, né, amarrar os cadarços do seu altar, né? De desatar as sandálias dele. Ele vai batizar com o Espírito, com fogo, com poder, né? Então, João Batista já falava dessa promessa. Então, Jesus vem, tem uma vida santa, vive aqui de forma a cumprir plenamente a vontade do Pai, prega a respeito do reino de Deus, fala a respeito das maravilhas do Senhor, cura, liberta, morre pelos nossos pecados na cruz, ressuscita, e depois que ele ressuscita, ele aparece para uma grande quantidade de pessoas, aparece para os discípulos também. Está lá em Atos capítulo 1, você que gosta de anotar, vou falar alguns textos aí. Mas Atos capítulo 1, do 3 em diante, eu quero ler com você, diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Atos 1:4 agora. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Olha que importante essa direção que o Senhor Jesus dá, já ressurreto. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, né? Que eu falei para vocês, a promessa mais incrível que Ele poderia ter para a gente. Esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias.
E aí eles começam a falar, né, Senhor, então lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Senhor, será que quando vier esse Espírito Santo, né, é o momento que o Senhor vai levantar um presidente na nossa nação, que realmente vai colocar as coisas em ordem, né, vai varrer o STF de toda injustiça, vai limpar as prefeituras, é nesse momento? E aí o Senhor fala, olha, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas, versículo 8, vocês receberão poder, dunamis, essa palavra no original é dunamis, de dinamite mesmo, dunamis, daí vem a palavra dinamite, vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, São Bento, Rio Negrinho, Campo Alegre, Florianópolis, Ponta Grossa, Sengé, São Vicente, São Paulo, Charlotte, no mundo todo. É para isso que vocês precisam esperar essa promessa, junto com ela vem esse poder, para um determinado fim, né? Então, o Espírito Santo, ele foi prometido, ele foi confirmado, ele foi esperado, e aí nós temos o cumprimento da promessa. Já no capítulo seguinte, né? Porque Jesus tinha falado, dentro de poucos dias, não saiam de Jerusalém. Eles permaneceram lá, e aí Atos 2, do 1 ao 4, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então houve a promessa, houve a palavra para se esperar por essa promessa, e houve o cumprimento dessa promessa. Então Jesus sobe, vem o Espírito Santo, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre para que ele veio, por que ele veio, o que isso reflete na nossa vida, quais são os privilégios de se ter o Espírito Santo, se ele é tão importante, se ele foi tão prometido, tão desejado, será que nós estamos usufruindo desse privilégio, né? Talvez você já tenha ouvido muita coisa que eu vou falar aqui, mas todos nós sabemos que o cristianismo não é a respeito do quanto nós sabemos, mas é a respeito do quanto nós vivemos, não é verdade? Os fariseus sabiam muitas coisas, os intérpretes da lei sabiam muitas coisas, mas eles estavam muito distantes de se entrar no reino. Então é o quanto nós vivemos, e aí que nós possamos sair daqui desafiados e desejosos a vivermos ainda mais, usufruirmos ainda mais dessa promessa que o Senhor disponibilizou para nós aí. Amém, queridos? Quem está desejoso aí? Amém. O primeiro privilégio que eu quero compartilhar com vocês é que o Espírito Santo, ele é o nosso selo, ele é o selo de Deus. Sabe quando você compra algo, tem um selo, é como se fosse assim um selo de propriedade, de posse, garantia. Então, quando o Senhor nos salva, quando nós nos rendemos ao Senhor, nos tornamos filhos de Deus, Ele coloca em nós o seu selo. É como se Ele dissesse: este é meu, pertence a mim. Nós não somos mais daqui. Esse aqui é o nosso
é a nossa certidão de que nós pertencemos já a um outro lugar, outro reino. Então o Espírito Santo é esse selo, é o penhor da garantia de que um dia nós seremos ali tomados pelo Senhor. Então é um privilégio, amados, que eu não sei se um dia, acho que somente quando estivermos com o Senhor, nós teremos real noção do quão precioso Ele é. Efésios 1:13 diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, nele Cristo, também receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Somente os filhos de Deus têm o Espírito Santo. Quem não é filho não tem o Espírito Santo. Romanos 8, quero ler um pouquinho com vocês, diz assim, a partir do versículo 5, a gente vai ler esse capítulo aí quase inteiro de Romanos 8, um capítulo incrível. Se você quiser abrir para acompanhar, se você não quiser, não precisa, tá? Diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Amém? Como que nós vamos saber se nós estamos no Espírito? Continuando o texto, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quem é dele tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo habitando dentro de nós. Você já pensou que é isso, você ser morada, habitação do Espírito? E pulando para o versículo 15 de Romanos 8, diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Que precioso! Quando o Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, muitas coisas acontecem. Ele revela a nós a nossa real identidade, Nós não estamos mais à mercê do que o mundo diz que nós precisamos ser, ter, fazer, para que sejamos algo. Porque o Senhor já diz que nós somos seus filhos. Não há nada mais importante do que isso, não há nada maior do que isso. Você ter a certeza de que você pertence à família de Deus. Que você tem o Pai, que Ele não é o mais poderoso do universo, Ele é o Criador do universo, Ele é o que sustenta o universo, Ele é aquele que tem poder para te ouvir, para atender as tuas necessidades, para te dar o amor e toda a confiança que você precisa para cumprir a sua jornada. Então, é um privilégio imensurável nós termos o selo do Pai. Temos ali
a nossa certidão de pertencimento ao Senhor. Quem está feliz por isso? Glória a Deus, né, irmãos? E eu queria falar sobre um outro privilégio, que é ter a pessoa do Espírito Santo habitando em nós, que é o privilégio dele ser o nosso auxiliador. E nós, cada vez que eu falo nessa palavra, eu acho importante lembrar, porque a gente tem uma ideia muito errada, às vezes, de um auxiliador, né? Cada vez que a gente ouve a palavra auxiliar parece que essa pessoa tem uma importância um pouco menor do que aquela pessoa que ela está auxiliando, né? Auxiliar de escritório, auxiliar de administrativo financeiro ali. Parece que a pessoa, ela é uma pessoa ali que tem uma importância secundária, mas isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Ele é o mais importante. Ele é aquele que, sem ele, nós só fazemos besteira, né? Sem ele, a gente faz só nhaca. Então, ele é aquele que nos auxilia, que vai ali nos ajudando, que nos capacita a vivermos como filhos de Deus. Sem ele, amados, não tem como. Então, ele é aquele que vai nos ajudar no processo de santificação. Ele é aquele que vai nos ajudar a ir nos desprendendo da carne, dos valores errados que a gente chega, né? A gente chega com valores tão errados no nosso coração, valorizando coisas que não são importantes e desprezando coisas tão importantes. Então, ele vai organizando isso tudo dentro de nós. Ele é o nosso auxiliador. Então, Romanos 8, versículo 13, diz assim: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando nós permitimos que a nossa vida, que tudo que nós somos, que a gente seja guiado pelo Espírito Santo, nós vamos permitindo que ele vá gerando em nós o fruto dele na nossa vida. Vocês já devem ter ouvido falar também, está lá em Gálatas 5, a partir dali, versículo 23. A gente vai ter ali, o que é esse fruto do Espírito Santo nas nossas vidas? A gente podia fazer uma série só com os frutos, então eu vou falar bem rapidinho. Amor, alegria, paz, longanimidade, né? Você não é rápido em se irar, você é longânimo, você é paciente. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, ele é aquele que vai nos ajudar. Quem é que já nasce assim? Acho que faltou uns 2 ali, né? Quem é que já nasce assim? Mas ele é aquele que tem dunamis para produzir isso nas nossas vidas, para nos transformar. Ele precisa nos transformar, porque a gente não pertence mais a essa era, a gente não pertence mais aos ditames desse mundo. Nós já vivemos com olhos em outros valores. Então ele vai nos transformando nesse novo ser, né, que vai habitar a nova Jerusalém, o novo céu, nova terra. Não dá para ir, né, uma pessoa com os valores velhos habitando em coisas novas. O Senhor está preparando morada para nós num lugar muito incrível. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente do homem o que o Senhor tem preparado para nós. Então nós precisamos chegar lá mais parecido com Ele. E esse é o auxílio do Espírito Santo nas nossas vidas.
Ele nos auxilia, amados, iluminando o nosso entendimento para que a gente possa compreender as Escrituras, né? É normal nós conversarmos e as pessoas falarem assim: ai, é tão difícil eu entender a Bíblia, eu acho que eu não sei, eu não leio, porque eu acho tão difícil de entender. É porque ela é um livro espiritual, e a palavra diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, realmente, sem o auxílio do Espírito Santo, é muito difícil. Mas Ele é aquele que está ali, dentro de você. E você precisa lembrar, né? Nós precisamos lembrar, quando nós somos abrir a palavra: Espírito Santo, me revela. Né? Foi Ele que inspirou os homens para escrever. Então, Ele é aquele que pode nos explicar todas as coisas. Então, é diferente quando você pede a ajuda dEle. Me auxilia, me ajuda, revela aquilo que o Senhor quer me ensinar. E aí Ele vai te revelando, aí Ele vai nos corrigindo. É Ele que nos convence do pecado. Não adianta, amados, né? Você pode sentar, às vezes uma pessoa está fazendo algo que não deve. Você pode sentar com ela, falar, explicar, senta 2, senta 3, senta 4, e não adianta. Agora, quando o Espírito Santo nos convence, amados, quando Ele nos convence, né? Não sei, quem aqui já foi convencido pelo Espírito Santo por algo que estava fazendo que não foi legal, né? Primeiro, não gera aquela tristeza. Você fica triste, diz: ai, Senhor, por que eu fui fazer isso? Por que eu faço isso? Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero, porque quando a Bíblia diz que o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Então, os nossos pecados nos deixam distantes. Agora, quanto mais santificados, quanto mais desejosos de ser como o Senhor, mais pertinho Ele está de nós, mais presença, uma presença mais densa, né? Então, o Espírito Santo, Ele é aquele que nos convence, falando assim: não fala mais assim, dessa forma, não responde mais assim, não reaja assim. Né? Não faça isso na tua empresa ou na empresa em que você trabalha. Isso não está certo. Quando a gente dá liberdade para Ele falar, Ele vai nos transformando. Ele é aquele que nos auxilia a pedir perdão e a liberar perdão. Vamos conversar, né, gente? Vamos falar. Perdão é um assunto difícil, né? Exige muita quebra de orgulho, né? Então, você, para pedir perdão, como é difícil, né? Dá dor de barriga. Para a gente chegar para aquela pessoa e admitir: olha, eu errei. Fui eu que estava errado. Eu que não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter agido dessa forma. Queridos, o homem por si, nós jamais conseguiríamos fazer isso sem o auxílio do Espírito Santo. Então, quando a gente permite que Ele faça essa obra nas nossas vidas, realmente Ele nos capacita. E aí nós conseguimos chegar diante daquele que nós ofendemos, que nós usurpamos, que nós ali ferimos, magoamos. E a gente pode dizer: olha, me perdoa. Independente da reação da pessoa. Talvez a pessoa perdoe, talvez a pessoa não perdoe, mas a gente consegue fazer aquilo que nos cabe. E o que nos cabe é sermos responsáveis pelas nossas atitudes, né? Então a gente chega lá e diz: me perdoa. Também é o Espírito Santo quem nos capacita a liberar perdão. Porque por nós, a gente prefere ficar, né, fazer uma cara e tipo... errou mesmo, sofra, né? Mas não, o Espírito Santo nos lembra, né? Quantas vezes você já errou? Quantas vezes você já esteve nessa posição, torcendo para receber um perdão, torcendo para que você conseguisse ali ser perdoado. Então aí, né, o Espírito Santo fala conosco, a gente diz: está perdoado, eu perdoo, né? Tá tudo bem.
E aí o Espírito Santo vai gerando essa quebra de orgulho, né? Porque a gente se acha mais esperto, mais importante, né? E aí ele vai nos quebrando e trabalhando essa questão da humildade no nosso coração. E é só Ele. É Ele quem nos ajuda também, quem nos auxilia para fazer reparação de erros, de ofensas. Porque muitas vezes a gente precisa fazer isso, né? Às vezes um simples me desculpe, me perdoe, eu errei, não é necessário, não é suficiente, aliás. A gente vê isso mesmo na própria palavra, desde lá o Antigo Testamento. Às vezes as pessoas, o ladrão que roubou tal coisa, um boi, vai ter que devolver o boi, e mais um quinto, mais isso aqui, fazia reparação. O Senhor falando assim, olha, muitas vezes a gente vai ter que demonstrar com ações que nós realmente estamos arrependidos. Então, muitas vezes a gente vai ter que reparar. A gente vai dizer assim, olha, eu errei, verdade, fiz isso, tal, te causei prejuízo e estou disposto a fazer isso e aquilo para compensar o mal que eu te fiz. O ser humano consegue fazer isso? Sem o Espírito Santo, não. Então, Ele vai nos capacitar. Ele nos ajuda a ter essas atitudes. Amém? Um outro privilégio. Ele é o nosso Paracletos, o nosso Consolador. Você já imaginou que Ele não é só alguém que consola, Ele é o próprio Consolador. Há situações que nós enfrentamos que, amados, que seria de nós se não fosse pelo Consolador? O Senhor já sabia que nós precisaríamos tanto dele, né? João 14 diz assim, 16 e 17. Jesus falando, letras vermelhas. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Né? Jesus falando dele, falando que Ele seria esse Consolador. E a gente está ali nesse capítulo de Romanos 8, seguindo um pouquinho no versículo 17, diz assim, falando da filiação, né, que nós somos filhos, diz assim, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então esse texto, amados, fala que nós somos filhos, se somos filhos, somos herdeiros. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa só em coisa boa, né? Herdar do Senhor, só coisa boa. E realmente Deus tem muita coisa boa para nós. Mas também fala que os filhos, além de sermos participantes da herança, nós somos participantes dos sofrimentos. E o Senhor, Ele nunca nos enganou, dizendo que nós não enfrentaríamos problema, que se nós tivéssemos uma vida íntima com Deus, a nossa vida estaria livre de aflições. Ele nunca falou isso, Ele falou o contrário. Ele falou que nós enfrentaríamos aflições, lutas, dores, angústias, decepções. Mas aí Ele coloca dentro de mim e dentro de você o Dunamis, o Consolador. Tem muita situação que a gente às vezes se depara, não sei se você já aconteceu isso com você, que parece que você perde o chão e você acha que você bate um desespero porque
sai tudo do script, do planejado, da rotina, e você pensa, como é que vai ser agora? Né? Às vezes você é exposto, está diante de uma situação de luto, perde alguém muito próximo, muito querido, né? Estamos vivendo uma estação como humanidade. Nunca entrei no Facebook e vi tantos cartazinhos de luto. Você também já deve ter percebido isso. Muita gente passando por isso, falando como é que vai ser agora sem essa pessoa. Muito difícil. Mas Ele é o nosso Consolador. Ele é aquele que nos ajuda a atravessar esses vales difíceis, sombrios. É maravilhoso que o Senhor não tenha mentido para nós e dito que nós não passaríamos por esses vales. Mas é mais maravilhoso ainda saber que Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. A minha pergunta é: você tem lembrado disso? Você tem usufruído do consolo dEle, da presença dEle, do afago, do amor? Porque Ele tem isso. E só com a ajuda dEle, queridos, nós somos capazes de atravessar uma situação assim, sem permitirmos que brote no nosso coração rebeldia, amargura, revolta. O Espírito Santo é aquele que vai nos ajudando a atravessar. Às vezes nós somos expostos a situações de uma dificuldade financeira, né? De repente você perde o emprego, de repente as vendas vão lá embaixo, de repente tudo muda. Quanta gente que você já ouviu que se suicidou porque estava nas mãos de agiotas, porque não sabia como ia fazer. Mas nós que temos o selo do Senhor, que somos propriedades de Deus, que temos o auxiliador à nossa disposição, que temos o consolador à nossa disposição, nós não precisamos cair em desespero, nós não precisamos pensar, estamos perdidos, porque jamais estaremos perdidos, porque uma vez achados, ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Então Ele é aquele que vai nos ajudar a enfrentar, Ele é aquele que vai nos dar criatividade, Ele é aquele que vai nos dar graça, Ele é aquele que nos concede favor diante das pessoas, para quem ali a gente tem situações para resolver. E são situações que muitas vezes Deus permite para moldar a nossa própria fé. Às vezes a gente está tão confiante na força do nosso braço, que o Senhor diz, deixa eu participar um pouco mais dessa vida aí. Né? Me chama para dentro, me ajuda, me chama para participar. Então o Senhor permite que a gente ali caia aos pés dEle, busque, Senhor, eu não sei o que fazer diante dessa situação, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas, então me ajuda. E ali nós recebemos consolo, recebemos auxílio. Às vezes nós enfrentamos alguma situação de enfermidade, de doença inesperada, né? Às vezes um mal súbito, às vezes hereditário, às vezes por acidente, muda a nossa vida. Mas nós temos o Consolador. Tudo é possível com Ele, tudo. É incrível isso, amados. Nós somos o povo que simplesmente não aceita os diagnósticos como sentenças de morte. Não. Nós colocamos diante do Senhor, ficamos na expectativa das coisas grandes que Ele vai fazer. E quando Ele não faz, quando Ele não cura, quando Ele não transmuda, Ele muda aqui dentro, nos ajudando
a superar, mesmo diante daquela situação, a continuar, a lidar com aquilo. Isso é maravilhoso, né? Tem situações que Ele cura, muda totalmente, e tem situações que Ele nos dá graça todos os dias para lidar com aquilo de forma graciosa. Você tem desfrutado disso? Está disponível. Às vezes a gente pode estar diante de uma rotina muito exaustiva. Você diz, eu não aguento mais. Meu Deus, a minha rotina é muito cansativa, é muito extenuante. Mas o Senhor é aquele que quer participar. O Espírito Santo quer participar da tua vida desde o momento que você acorda. Vamos fazer isso junto. E aí, quando você vai fazendo, você vai conversando com Ele, você vai pedindo ajuda dEle e Ele vai te auxiliando. E falando nisso, eu quero passar já para o próximo privilégio, que é Ele é o nosso conselheiro e guia. Conselheiro e guia. João 16:13 diz, porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele é aquele que nos alerta. Ele é aquele que, sabe, durante o dia, semana, nós precisamos às vezes tomar tantas decisões. Eu sou uma pessoa difícil para me decidir. É difícil, a gente não conhece o amanhã. Às vezes você precisa decidir se você vai fazer ali contratos, parcerias com determinadas empresas, determinadas pessoas. E nós não conhecemos, né, as pessoas, as intenções das pessoas. Não conhecemos o amanhã e é tão difícil a gente decidir, não sabe o que vai acontecer. E aí nós temos à nossa disposição o nosso conselheiro e guia. Ele sim conhece o coração das pessoas, ele conhece o amanhã, e ele pode então estar ali trazendo discernimento no nosso coração, nos trazendo aquela testificação, né? Não vou fazer isso, estou em paz para fazer isso. Isso é maravilhoso, nós temos ele o tempo todo para nos auxiliar. E amados, por último, eu gostaria de falar de um privilégio que é o Espírito Santo. Ele é aquele que nos equipa com poder e dons para testemunharmos a respeito do reino, para arrebanharmos outros irmãos. Então, o Espírito Santo, ele vai nos revelando como nós devemos viver, como nós devemos conduzir a nossa vida, qual é a vontade do Pai para nós, para a nossa família. E nessa revelação, ele não simplesmente, porque só o Espírito de Deus conhece a mente de Deus, diz a palavra, ele não simplesmente revela as informações interessantes a respeito de Deus. A revelação que Ele traz para nós e toda a obra que Ele faz nas nossas vidas é para cumprirmos a missão que o Senhor deu para todos nós, que é sermos as suas testemunhas, que é pregarmos o evangelho da boa notícia. Ei, tem muita má notícia correndo por aí, mas você e eu carregamos boas notícias. Nós podemos dizer às pessoas, ei, tem jeito, tem esperança para você, tem solução, tem ajuda à tua disposição. E para isso, Ele tem os seus dons à nossa disposição, Ele tem esse poder, né? Eu queria ler um texto de Paulo falando aos Coríntios, 1 Coríntios 2:4, diz assim, olha, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então você lembrar disso, que quando você abre a sua boca para falar, cheio do Espírito Santo, as palavras saem carregadas de poder,
para tocar o coração de quem está ouvindo, quando você vai fazer uma oração para trazer cura para aquele que está precisando. Amados, esses são os privilégios de termos o Espírito Santo em nós. Lembre-se que tudo isso está disponível para nós 24 horas por dia, 7 dias da semana. Amém?